Tem uma outra informação, uma outra notícia. O ex-comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, ele criticou o governo federal pelos cortes no orçamento da defesa e atribuiu a queda de um caça F-5 da Força Aérea Brasileira nesta terça-feira a esse cenário. Segundo ele, esse modelo de caça foi fabricado em 1972 e a falta de verbas tem impedido a substituição de aeronaves como a que caiu. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, seguiu na mesma linha. Ele deve aproveitar as discussões no governo sobre a compra de um novo avião presidencial para levar ao Planalto as necessidades de renovação da frota aérea das Forças Armadas. O corte de gastos tem atingido em cheio a defesa, que em agosto chegou a pedir quase R$ 1,5 bilhão à equipe econômica para conseguir fechar as contas de 2024. Deixa eu chamar o delegado Palumbo para avaliar esse episódio, as críticas de militares que não estão mais na ativa e a situação das Forças Armadas na atual administração. Delegado, queria que você analisasse o episódio da queda do avião F-5, fabricado em 72, e as críticas que sucederam o episódio. Bom, Caniato, o militar que está na reserva, ele pode criticar porque ele se aposentou, ele não faz mais parte aí das atividades das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica, enfim. Agora, eu escuto bastante lá em Brasília, inclusive militares, né, de patentes altas ficam canecando. O que é isso, canecar? Eles ficam pedindo emendas para coisas simples, para manutenção de bases, por exemplo. Isso é muito comum e eu acho que isso é um desrespeito com as Forças Armadas. Um país sério tem que investir, sim, em Forças Armadas. Finado Enéas já dizia, nós temos que ter um exército bom, uma marinha boa, uma aeronáutica boa. Por quê? Porque muitas vezes o respeito advém do medo. O Brasil não tem condição nenhuma de entrar numa guerra, de enfrentar uma guerra, porque os militares estão sucateados, com equipamentos, defasagem salarial, não tem manutenção, e aí fica quase que impossível. A impressão que dá, ou melhor, a certeza que eu tenho, é que este governo não gosta das Forças Armadas. Tamanho é o sucateamento e até tirando recursos. Os recursos já eram escassos, agora mais ainda. É por isso que esses militares, repito, inclusive de alta patente, ficam lá de gabinete em gabinete, passando em todos os gabinetes, pedindo, muitas vezes até implorando, para a gente mandar algum tipo de emenda. Mas isso é função do governo federal. Claro que os deputados podem ajudar, têm a liberdade de ajudar, mas poucos são efetivamente aqueles que se dispõem a ajudar, porque não reverte em voto. Agora, Dávila, ainda que a gente não possa imputar a queda da aeronave ao corte do orçamento, é importante a gente refletir sobre essa fala do ex-comandante da FAB, né, para avaliar a maneira como a atual administração federal enxerga as Forças Armadas e a importância, claro, de se investir na defesa de um país, né? Correto, Caniato. Nós precisamos investir nas Forças Armadas. Aliás, o ideal é que nós tenhamos em torno de 2% do orçamento dedicado ao investimento nas Forças Armadas. Isso é fundamental, porque guerra não se improvisa. Quando acontece uma guerra, não dá para começar a fabricar equipamento, formar soldado. Não, você precisa estar preparado para um conflito, se houver um conflito. E as Forças Armadas não só defendem as fronteiras brasileiras, como tem um papel muito importante nessa segurança de fronteira e ajuda em muitas outras tarefas. Então, é preciso ter estabilidade no investimento. Por exemplo, o que acontece quando você não tem estabilidade no investimento? O Brasil, você sabe, há muito tempo está investindo num submarino nuclear. Se corta o investimento, para o projeto. Não tem dinheiro esse ano para investir, mas não pode parar. O projeto precisa continuar. É algo de interesse nacional. Então, é preciso definir um percentual do orçamento para investimento nas Forças Armadas. Então, nisso aí estamos de acordo. Qual é o problema? Que quando aumenta o financiamento das Forças Armadas, o dinheiro não está indo para investimento, está indo para folha e aposentadoria especial e categoria à parte. Aí é outra história. Então, precisa criar um orçamento
onde se contempla o investimento nas Forças Armadas. E aí, sim, investimento em base, investimento em equipamento, em modernização, isso aí está correto. Agora, não pode essa resistência a ter sistemas especiais de aposentadoria. Isto é errado. O Brasil tem que ter uma lei que é igual para todos. Quer criar aposentadoria diferenciada? Pode ser criada, mas criada de acordo com a política de cada um e não com o dinheiro público. Não podemos ter categorias diferentes. O problema do Brasil é que todo mundo se acha especial. Todo mundo quer um regime especial. Aí é um problema. Aí o orçamento acaba sendo consumido só para a folha e impede que haja investimento. Então, precisamos aumentar o investimento no orçamento, mas precisa ir para investimento e não para gasto corrente das Forças Armadas. Segundo ponto, nós já temos o orçamento mais engessado do mundo, Canhato. Nenhum país tem 90% do orçamento engessado. 90% do orçamento já é verba carimbada. Tem que pagar folha, pessoal, aposentadoria, benefício, o mínimo de educação, o mínimo de saúde. Não é assim. Então, a gente está falando que sobra 10% do orçamento para tudo, todas as outras despesas do governo. Não podemos. Então, uma medida fundamental é desconstitucionalizar gastos obrigatórios, rever gasto pessoal, aprovar a reforma administrativa, justamente para que possa aumentar o dinheiro do investimento. E, por último, Canhato, para mim isso é o mais sério que mostra como esse orçamento é péssimo para a sociedade. Nós, até há 30 anos atrás, investíamos 16% do orçamento era investimento público. 16%. Sabe quanto é hoje, Canhato? Quanto? 2%. 2%. Então, nós não temos dinheiro para investir. O dinheiro está sendo consumido com gasto corrente da máquina pública. Isto não é bom para o Brasil. Não tem como melhorar as Forças Armadas, a qualidade do serviço público com um orçamento tão engessado e com o gasto tão concentrado em pessoal, benefício e aposentadoria. Pois é, o Brasil perdeu completamente a capacidade de investir por conta dessa situação. A máquina se tornou algo inadministrável, né, Dávila? É preciso, em algum momento, reduzir isso. A reforma administrativa, os especialistas dizem, é algo urgente, para ontem, prioridade zero. Mota, militares da reserva criticando o governo após aquele episódio, a queda do avião F-5 da FAB, Força Aérea Brasileira, falam em sucateamento da defesa, Mota. Não é preciso cair um avião para a gente tratar desse assunto, né? É evidente que existe um preconceito do atual governo contra investimento nas Forças Armadas. O melhor investimento em defesa é aquele que nunca é usado. Esse é um conceito difícil de entender, né? Porque quando você compra um carro, você vai usar o seu carro. Mas quando você compra caças, quando você compra tanques, você espera nunca precisar usar esses equipamentos. Um país gasta bilhões de dólares comprando e mantendo armamentos, carros de combate, jatos, mísseis. Tudo isso custa caro. Mas quando um país faz isso, o resultado é que esse país nunca sofre nenhuma ameaça, porque os seus adversários sabem que haverá um preço alto a ser pago se eles tentarem fazer alguma coisa. Agora, o paradoxo é que, como nada acontece, muita gente olha para o dinheiro gasto com defesa e diz: esse dinheiro é desperdiçado, tá vendo? A gente gastou essa fortuna e não aconteceu nenhuma guerra. Mas não aconteceu nenhuma guerra justamente porque o país está preparado. Essa é a finalidade do investimento em defesa. Pois é importante essa reflexão do Mota, porque muitas vezes parece, né, delegado Palumbo, algo muito distante da gente. Mas recentemente nós debatemos uma situação que envolve a Venezuela, que chegou a levantar a possibilidade de utilizar o Brasil como passagem de suas tropas. Ok, um cenário hipotético, uma escalada de tensões com a Venezuela. Qual é a realidade do nosso poderio bélico militar, hein, delegado Palumbo? As Forças Armadas do Brasil, hoje em dia, estão bem preparadas e equipadas? Não, claro que não. Aliás, quando os jovens de 18 anos se alistam e vão fazer o famoso tiro de guerra, e eu já tive a oportunidade de fazer diversos cursos na Polícia do Exército, nas próprias Forças Armadas,
E o que eu via lá eram esses jovens cortando a grama com as mãos. Eu até perguntei, mas por que vocês não usam uma tesoura ou um carrinho elétrico para cortar? Não, isso aqui é castigo. Tudo bem, nada contra o tipo que eles, como eles fazem os treinamentos, como eles doutrinam as pessoas. Mas em outra ocasião, estavam pintando o rodapé. Ou então, lavando o banheiro. Eu falei, e treinamento? Vocês fazem o treinamento também? Não, treinamento a gente não faz porque não tem dinheiro para comprar munição. Olha, se você alista milhares de jovens que vão lá prestar esse serviço obrigatório e eles não são treinados efetivamente para uma eventual guerra, porque ninguém sabe o que vai acontecer no mundo, já vi isso que aconteceu agora. Como você mesmo bem falou, Caniato, as Forças Armadas da Venezuela falaram livremente que iam passar por aqui. E aí atinge a soberania do país. E como que a gente se defende com isso? Com um exército forte, com uma marinha forte, com uma força aérea forte. Mas nós temos isso? Não, não temos. Falo com muita tranquilidade. Claro que se vier um general, se vier um almirante, eles vão me desmentir, porque eles não podem ir contra aqueles que colocou eles lá, porque é um cargo, as altas patentes, os cargos de chefia, é escolhido pelo presidente da República. Então, eles não podem falar. A mesma coisa acontece com a situação das polícias. Um delegado-geral da Polícia Civil ou um comandante-geral da Polícia Militar jamais vão falar mal dos seus respectivos chefes, que são os secretários e governador. A mesma coisa acontece com as Forças Armadas. É por isso que os militares que estão na reserva acabam tomando essa linha de frente para contar exatamente como está, sucateada. Dávila, você é muito bem relacionado, conversa com pessoas de todos os segmentos da sociedade. Claro que a gente escuta muita gente falar, né? Muitos analistas que acabam colocando a prioridade para investimento nas Forças Armadas como alguma coisa secundária, enfim, como não sendo algo emergencial, importante ou que esteja nas 10 prioridades do governo, por exemplo. Esse ponto levantado pelo Mota me parece fundamental para a gente refletir também, trabalhando com uma hipótese de um escalonamento de tensões com os nossos vizinhos. Dei o exemplo da Venezuela. Caso isso viesse a acontecer, Dávila, quais seriam as projeções? Seria um desastre, porque o Brasil, como a gente sabe, tem as Forças Armadas sucateadas, como bem falou o delegado Palumbo. E aí é preciso pegar um paralelo, o que ocorreu na Europa. A Europa, durante muito tempo, a comunidade europeia fez corpo mole para investir em armamento. Usava esse dinheiro para sustentar o seu estado assistencial, benefícios, e passava a conta para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, na verdade, é que carregava a OTAN nas costas. Aí o que aconteceu? Aconteceu a guerra na Ucrânia com a Rússia. E aí, de repente, todo mundo entra em pânico. E aí o que acontece? Agora os Estados Unidos vêm jogando duro com a Europa e a Europa agora está sendo obrigada a investir pelo menos 3% do seu orçamento dos países importantes em armamento. Mas olha o estrago que já foi feito. Olha como isso comprometeu o apoio militar à Ucrânia. Não tem munição, não tem equipamento, não tem como chegar lá. Se os Estados Unidos tirar da tomada o dinheiro para financiar esses equipamentos para a Ucrânia, tem que acabar a guerra no dia seguinte, porque a Ucrânia não vai ter munição, equipamento, avião, tanque para lutar. Então, veja o que acontece, como um país se torna, e aí no caso um continente como a Europa, se torna vulnerável quando você ignora o investimento recorrente nas Forças Armadas, como bem lembrou o Mota. Por isso que eu acho que deveria estar no orçamento essa cota de 2% do orçamento para investimento nas Forças Armadas. Mas para isso acontecer, nós precisamos desconstitucionalizar esses demais gastos, porque senão nós vamos criar mais um limite de gasto obrigatório no orçamento. Aí nós vamos pular de 90% para 92%. Isso é péssimo para o país. Mas ignorar a importância de se investir nas Forças Armadas é um erro que vai custar muito caro ao país no momento em que precisarmos das Forças Armadas para defender as nossas fronteiras, a nossa soberania. Então, é um investimento necessário e o confronto na Europa acabou de mostrar isso. Fazer corpo mole para investir nas Forças Armadas
significa tornar-se vulnerável a ataques e ser incapaz de defender os seus aliados e a sua soberania. Pois é, e não basta achar que o exército é acionado somente quando há uma guerra, um conflito com outro país. Quantas vezes nós não vimos o exército sendo demandado pela administração federal para reforçar, por exemplo, a segurança em um momento específico de tragédia, por exemplo. Vimos militares ajudando no estado do Rio Grande do Sul durante aquelas tempestades. Também, viu, Mota, teve uma notícia que ganhou destaque às páginas dos portais, que o Exército Brasileiro foi demandado para uma operação especial em Roraima, a Operação Pacaraima, justamente com o objetivo de reforçar a segurança quando houve esse escalonamento de tensões territoriais entre Venezuela e Guiana. A gente acompanhou aqui e debateu muito. Só que o deslocamento de tropas e equipamentos, toda essa mobilização por muitas semanas, Mota, gerou um custo aproximadamente de 200 milhões de reais. E as últimas informações que nós obtivemos que até agora as Forças Armadas não conseguiram esse reembolso do governo federal. Então fala-se inclusive em um calote na casa de 200 milhões de reais no Exército, que tem que ficar, como disse o delegado Palumbo, passando o chapéu para pagar despesas básicas. Assim, é uma situação muito delicada, né? Para não dizer vexatória, né? Eu não tenho maiores informações sobre essa situação específica, Caniato, mas a sensação que eu tenho é que o Estado brasileiro está tratando as Forças Armadas da mesma forma que trata os policiais, né? Como um incômodo, um estorvo, tolera, né? Finge que aquela pessoa que não está ali dá só o mínimo necessário. As Forças Armadas fazem parte integral das instituições que mantêm a democracia no país. Nós não vivemos exatamente num continente maravilhoso. A gente tem a sorte de não ter nenhuma guerra, como a guerra da Ucrânia, os grupos terroristas que atuavam aqui na América do Sul também hoje estão em muito menor número, mas nós temos uma ameaça terrível chamada narcotráfico. É uma ameaça que é menosprezada, é uma ameaça que muita gente camufla, diz que droga não tem problema nenhum, né? Que o vendedor de drogas é simplesmente um comerciante como outro qualquer, mas as organizações do narcotráfico que operam na América do Sul e na América Latina estão entre as ameaças mais presentes hoje no nosso mundo. E a gente vê o reflexo disso no nosso dia a dia. Então, eu não consigo entender como é que um país pode menosprezar um componente essencial da nossa segurança, como as Forças Armadas, e achar que não vai haver nenhuma consequência disso no futuro. Pois é, só para fechar, delegado Palumbo, que além de ter um relacionamento próximo com muitos militares ou pessoas que passaram por lá, além de ser o representante do Legislativo Federal aqui com a gente, delegado, conta para a nossa audiência, ok, não temos guerra, pelo menos por enquanto não estamos sendo demandados em nenhum conflito, mas quais são as principais funções das Forças Armadas quando falamos na proteção das nossas fronteiras? Quais são as colaborações e aquilo que as Forças Armadas colaboram e ajudam muito a segurança do país? Queria que você explicasse para a nossa audiência, que muitas vezes acha que o contingente fica somente lá no quartel fazendo esse tipo de trote com aqueles que acabaram de entrar nas forças. Não é só isso, não. Como você bem falou, eles podem ser utilizados a pedido, né, inclusive com autorização do presidente da República, com o ministro da Defesa, nas fronteiras. Já foram utilizados no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro fez aquelas operações para invadir a comunidade do Alemão. Eles são utilizados em diversas formas. Aí, quando eles se utilizam das Forças Armadas, a conta fica para eles mesmos. Quer dizer, eles já tiram de um orçamento que é muito escasso, vai lá e paga 200 milhões e depois não recebe esse retorno em troca. O Brasil não tem munição para aguentar 2 horas de guerra. 2 horas de guerra, eles vão ter que se socorrer às forças policiais. Aliás, a Polícia Militar
é uma força auxiliar ao Exército. Então, ela pode ser chamada. As polícias militares têm mais munições do que o Exército. Isso é um absurdo. Um país que não tem um exército capaz de defender a sua nação, a sua soberania, em mais de 2 horas de conflito, é porque não está preocupado com segurança. E a gente sabe, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã ou depois com essas guerras que estão em andamento. Ninguém sabe se vai ter uma terceira guerra mundial. Nós não sabemos o que vai se passar na cabeça do Maduro, caso o nosso presidente aqui desagrade ele. Nós não sabemos. E a grande verdade é isso. 2 horas de guerra, acaba a munição do Brasil, e aí nós vamos ficar dependendo de polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária, que não é a função dessas forças, combater uma guerra. A gente vai seguir acompanhando, monitorando a situação que envolve as Forças Armadas.